Boa tarde, senhor André Machado. Boa tarde, Gabriela. Começou. A gente tá junto desde cedo, né? Pois é, já é bom dia, boa tarde, quase boa noite. Pois é, começamos então com 1 hora de duração, muitas informações especiais para você que nos assiste. Olha, prepare os casacos, porque a meteorologia segue prevendo neve no Rio Grande do Sul para sexta-feira. Meu Deus! Você fica na nossa companhia até as 2h30 da tarde, aqui na tela da Band ou pelo Facebook, onde você também pode enviar as suas mensagens. Escreve lá pra gente. Olha, a quarta-feira tem muita tecnologia e inovação por aqui. Hoje começa em Gramado, um dos eventos mais importantes do estado, quando o assunto é o século que a gente vive, o século XXI. Empreendedores de todo o país reunidos apostando na transformação da sociedade com novas ideias. Inteligência artificial, colaboração, os chamados pitches, experiências. E não para por aí. A gente, aqui no estúdio, vai falar sobre um aplicativo que é bom para cachorro e capaz de interpretar os desejos do seu animal. Pode saber que seu pet vai querer ter um. Pois é, e você vai ver também outros destaques, veja só. Para aquecer, os cuidados com o uso de lareiras ecológicas que utilizam álcool para manter o fogo. Já tem acidentes e até uma morte envolvendo o uso do equipamento. Fim da linha. 6 pessoas suspeitas de integrarem uma quadrilha especializada a roubos de residências e a pedestres em Canoas, na região metropolitana, foram presas. O grupo é responsável por pelo menos 30 ocorrências. Polêmica na capital. Moradores de um edifício no bairro Independência afirmam que calçadas estão sendo molhadas à noite para evitar que moradores de rua usem as marquises do prédio para se abrigarem na madrugada. Feminicídio. Polícia busca homem suspeito de matar a ex-companheira em Alvorada, na região metropolitana. Márcia Costa de Camargo, de 26 anos, foi esfaqueada em casa na noite desta terça-feira. Olha como é que você se esquenta nos dias frios, né? A temperatura vai baixar, ainda mais aqui nesse inverno. Vale dizer que toma chimarrão, como a gente aqui, café, usa pala, casacão de pele. Tem também quem prefira o fogão a lenha e a lareira. Aliás, falando nisso, as tradicionais lareiras agora estão competindo com as chamadas lareiras ecológicas. A principal diferença entre elas é que no lugar da lenha se utiliza um composto que tem como base o álcool para acender e manter o fogo. E é aí que pode morar o perigo, né, Pois André? é, já diz o ditado que com álcool e fogo, sobretudo juntos, não se brinca, pois o número de acidentes envolvendo esse tipo de equipamento vem aumentando, alguns muito graves. O repórter Jonathan Bittencourt nos conta mais. Vili comprou este apartamento há 8 anos. Na hora de fazer a reforma, pensou logo no inverno e decidiu colocar uma lareira na sala. Logo depois que começou a obra, eu descobri que o condomínio não permitia lareiras, nem fogões a lenha, nada desse tipo. Aí eu disse, bom, vai ficar uma lareira decorativa. A melhor alternativa encontrada por ele para aproveitar o espaço foi instalar uma lareira ecológica, que funciona à base de álcool. E todo inverno é uma ajuda no aquecimento da sala, que ela aumenta vários graus da temperatura, é bem interessante assim, né? Basta dar uma pesquisada para encontrar lareiras para todos os gostos e bolsos. Quer um modelo mais rústico? Tem. Um estilo mais moderno e que possa ser transportado pela casa com facilidade? Também tem. Uma infinidade de modelos com diversos acabamentos, madeira, chapa metálica e desde ambientes pequenos, 10, 15 metros, até ambientes grandes, 50 metros, uma linha vasta somente queimadores e lareiras prontas. As lareiras ecológicas surgiram na Finlândia, mas já caíram no gosto dos brasileiros. Com uma popularização aqui no país é um tanto recente, de uns 2, 3 anos para cá, ainda existem muitas dúvidas de como esse tipo de lareira funciona. E ainda um certo desconhecimento quanto a alguns riscos. Este cirurgião plástico publicou um alerta nas redes sociais. Nos últimos meses, 3 pessoas foram parar na emergência com queimaduras por causa do uso dessas lareiras. Ambas graves, em coma, sedadas, analgesiadas e com uma extensão muito grande de queimadura. Para evitar acidentes, é necessário seguir alguns passos que vão desde a escolha da lareira certa até o manuseio correto. Procurar sempre um queimador em aço inox 304, sempre um queimador de caixa dupla com absorvente cerâmico na parte interna para te ter um bom funcionamento e com segurança da lareira, né?
cuidado na hora do acendimento, né? Sempre com o funil, sempre com a lareira fria, né? O acendimento dela, com cuidar, se virar álcool, sempre fazer uma limpeza no contorno, se não tem álcool vazando na lateral. A minha observação é que cuidem, por favor, cuidem no manuseio de qualquer material que envolva líquido inflamável. O Vili toma todo o cuidado na hora de fazer uso da sua lareira ecológica, que há 7 anos vem dando conta do recado. Estou bem contente com ela, não colocaria, não completaria a instalação da lareira se fosse possível para a lenha. Eu fiz até uma decoração ali com as lenhas em volta, mas elas só são decorativas, né? E funciona super bem. Para mim, estou bem satisfeito com a lareira. Pois é, como a gente viu aí na reportagem, né? Tem gente que sabe utilizar a lareira, como é o caso do Vili. E tudo começa na hora da instalação. Qual é o lugar ideal para se colocar uma lareira ecológica? Que momento? Qual é o ambiente que acolhe? Por isso nós convidamos a arquiteta Melina Knopp, que está aqui no estúdio, vai nos ajudar a essa dúvida. Primeiro, é bom procurar um profissional, né, Melina? Não é uma questão corporativa, mas ter a orientação de alguém que efetivamente conhece como essas coisas se comportam no ambiente é importante, né? Sim. Boa tarde. Boa tarde. O indicado realmente é sempre procurar auxílio de um profissional para que seja conduzido da maneira correta, né? Tanto a instalação quanto a compra do produto em si. No caso das lareiras ecológicas, quais são as especificações para a instalação desse tipo de equipamento numa casa, Melina? A gente sempre procura respeitar todas as indicações que o próprio fabricante solicita no manual. Mas, basicamente, né, colocar num material que não seja comburente, então, sempre de preferência utilizar pedra como base, respeitar a altura mínima que o fabricante mesmo já indica, né, de vão. Então, a gente procura trabalhar geralmente com 70 centímetros de vão entre a parte da boca da lareira, onde ocorre a queima, até a parte superior. Então, são vários cuidados que a gente tem já na hora da instalação e aí depois, claro, né, a gente sempre procura trabalhar com uma empresa de confiança que tenha um material adequado, que tenha uma lareira que tenha câmara dupla, como eles falaram na reportagem, né, tenha a manta cerâmica interna que auxilia a tanto a absorção do calor, manter a câmara quente, quanto auxilia que não haja explosão dentro da câmara, né? E não deixar também que o calor acabe contaminando por convecção outras peças do ambiente que podem ser inflamáveis, sei lá, pode ter um plástico, algum material sintético ali perto. Exato. A gente sempre procura trabalhar com lareiras, com queimadores que sejam de marcas, né, de fabricantes que sejam responsáveis, né, que seja uma marca sólida. Então, geralmente, os queimadores já vêm com uma manta cerâmica embaixo da base do queimador, o que também vai evitar que aquele calor entre em contato diretamente com a base, né? Então, vai fazer a troca térmica entre o queimador e a pedra, ou então onde vai ser instalado. E vocês vêm recebendo muitas, assim, pessoas preocupadas ou interessadas mesmo na instalação de lareiras ecológicas? Vocês percebem esse aumento da procura também? Sim, é pela facilidade, né? Isso pelo valor também? Pelo valor também. E ela é bonita, ela decora bem. Tem um design legal. Tem um design mais sofisticado, então ela é slim, é inox, né? Então tem um acabamento diferenciado e a facilidade de instalação é incontestável, porque a gente não precisa ter o duto, né? Não tem a queima que ocorre é do álcool, então não sai fumaça. Então é fácil de instalar, tem ainda as portáteis que tem rodinha, então daqui a pouco se a pessoa não tem o lugar da lareira para fazer a instalação ou a pedra, consegue comprar também uma lareira portátil e se aquecer pode usar no inverno, né? no quarto, na sala, na sala de jantar e tal. Exato. Tem um tamanho de peça para fazer a queima desse combustível, assim, sem algum prejuízo maior, ou isso não é levado em consideração na hora de recomendar A gente sempre faz o cálculo para saber se aquele tamanho do queimador é específico para a área do ambiente, né? Então, isso, inclusive, o fabricante geralmente tem esse cálculo pronto. Então, provavelmente um ambiente de até 25 metros quadrados,
o queimador... Tem que estar de olho. Por isso que é importante consultar alguém. Porque às vezes as Exato. pessoas simplesmente compram por impulso, dizem, fica bem na minha sala. Mas compra muito grande para o ambiente onde ela está instalando. E acaba passando calor, né? Ou até correndo risco também, né? Exato. Acaba o sentido contrário também, né? Agora, lá na Casa Cor, onde vocês estão expondo lá, tu falou que tem uma enorme lá. Tem. Na verdade, vários ambientes têm lareiras ecológicas e no nosso a gente tem uma de 1,20 m. Então, o nosso espaço é a escada da casa, né, contemplado por 2 patamares, então a gente tem o pavimento superior e o pavimento inferior, e por isso, justamente por isso a gente pegou uma lareira maior, justamente para aquecer todo o espaço, né, deixar todo mundo confortável. Quando o arquiteto monta o ambiente na Casa Cor, assim, ele está pensando na casa da gente, em algo que possa ser, ou é mais ou menos que nem os desfiles de moda, que colocam assim uma tendência, mas que você vê, não, com aquilo eu não saio na rua. Tal. É que a Casa Cor tem uma especificidade, né? Que a gente pode... O cliente é a gente que imagina. É tu que imagina e vai, né? Exatamente. Então, tem arquitetos que gostam de lançar tendências, tem arquitetos que gostam de fazer um espaço mais conceitual e tem arquitetos que gostam de fazer um espaço que seja pro cliente mesmo, E qual né? é o teu estilo? O meu estilo é um espaço que seja para uma pessoa realmente utilizar. É legal a gente utilizar itens que a gente gostaria que os nossos clientes comprassem, né, a ideia que quisessem ter. Então, justamente, eu sou apaixonada pelas lareiras ecológicas, né, e justamente por isso, já na entrada a gente tem uma grande lareira, ela é toda trabalhada no mármore, então chama a atenção, né, deixa um espaço mais sofisticado, mais gostoso de estar. Não, mas tem que ter cuidado, né? Tem a que gente ter está vendo, cuidado. sobretudo, cuidado com o manuseio, é absolutamente necessário. A gente tem aí algumas imagens, né? E o que a gente viu ali, o Vili, nosso personagem da matéria, tem há 7 anos e está bem com a lareira na casa dele. Agora tem gente que está hospitalizada porque manuseou de forma equivocada esse equipamento. Sei lá se, às vezes também quando a gente coloca fogo em churrasqueira, se joga o álcool, tem que ter muito cuidado nesse manuseio do álcool, sobretudo, né? Com certeza. As pessoas esquecem que é fogo, né? É fogo, né? É fogo, realmente. Não é porque não tem a lenha que não queima igual. Então, tem que ter um cuidado até mesmo para reabastecer, né? A gente, geralmente, eu indico para o cliente aguardar 15 minutos depois que a chama acaba, aguarda 15 minutos para abastecer novamente, que daí dá tempo do metal esfriar, né? E evita correr riscos de ter uma explosão. Quem quiser ver uma lareira bonita e bem instalada lá na Casa Cor ainda tem tempo, né? De 1,20 m. E vai De ter vários tamanhos, né? Exato, e vai ter todas as explicações lá, que a gente já está afinada para passar a explicação para o Até cliente. quando vai a Casa Cor? Até o dia 8 de setembro. Então tem bastante legal. tempo ainda para Tem. se organizar e está num espaço super bacana lá no Tá antigo lindo. Hospital da Criança Santo Antônio. E todos os ambientes estão maravilhosos. A Casa Cor está surpreendente. Vamos lá se inspirar, André. precisa. Sofrer um pouco, olhar e dizer, ai, meu Deus. Eu sofro sempre pela falta de dinheiro para montar os isso que eu tô ambientes falando. iguais na minha A gente casa. vai lá pra Esse é o meu sofrer. sofrimento. Melina, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Tem que ir lá visitar teu ambiente lá na Casa Cor. Lá. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Tá bom, obrigado por estar conosco. Olha, uma operação da Polícia Civil prendeu 6 integrantes de uma quadrilha responsável por efetuar mais de 30 roubos a residências e pedestres em Canoas, na região metropolitana. Quem traz as informações é o repórter da Rádio Bandeirantes, Everton Calbar. 60 policiais civis cumpriram 17 ordens judiciais em 3 municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Canoas, Eldorado do Sul e Nova Santa Rita. Os alvos investigados na chamada Operação Inviolável eram responsáveis por roubos a residências e pedestres aqui no município de Canoas. Para os roubos nas residências, os criminosos abordavam as pessoas próximo de suas casas e invadiam o local, fazendo elas como refém. Ficavam por lá por horas e roubavam dinheiro, além de objetos. Nesses 3 meses de investigação, um caso chamou a atenção. Uma vítima foi alvo dos criminosos por diversas vezes. E para a surpresa de muitos, o mentor desta quadrilha era sobrinho desta vítima, como detalha o delegado Rodrigo Caldas. A investigação durou em torno de 3 meses. Nós investigamos, analisamos cerca de 30 ocorrências ali, dentre roubos à residência e roubo a pedestres. E esse caso chamou a atenção porque a vítima foi roubada na rua. Depois, a residência dela, pelo mesmo grupo criminoso, foi roubada 2 vezes e a casa da mãe dessa vítima foi roubada mais uma vez, ou seja, o mesmo grupo roubou a mesma vítima, por assim dizer, 4 vezes.
Uma mulher foi morta a facadas em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro dela. A vítima é Márcia Costa de Camargo, de 26 anos. Segundo a polícia, o crime aconteceu na casa onde ela morava, no bairro Maria Regina. O homem, identificado como Rafael da Silva Carvalho, tem 36 anos, teria invadido a residência e desferido facadas na altura do tórax da ex-companheira. O casal teve um relacionamento de 11 anos e há um estava separado. Em 2018, a vítima havia registrado um boletim de ocorrência dizendo que Rafael a teria estrangulado durante uma briga, o que resultou em uma medida protetiva. Porém, o exame pericial não comprovou a acusação de Márcia e a medida, então, já não estava mais em vigor. O suspeito não possui outros antecedentes criminais e está desaparecido desde ontem, terça-feira à noite, quando o crime aconteceu. Olha, a Luci Machado está nos acompanhando lá em Ituporanga, não é minha parente, mas obrigado, Luci, por estar conosco. E a Cléria dizendo aqui, ó, muito oportuno esse esclarecimento sobre as lareiras. De vez em quando a gente não para pensar, mas tem que estar muito atento nessas coisas que estão acontecendo. Tem gente em estado grave no hospital. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre uma polêmica. Um prédio do bairro Independência, aqui em Porto Alegre, estaria molhando as calçadas para evitar que moradores de rua usem as marquises para se abrigar durante a noite. Nós já voltamos. Estamos de volta e olha só, polêmica aqui na capital. Moradores de blocos de um edifício no bairro Independência, em Porto Alegre, afirmam que as calçadas do prédio estão sendo molhadas à noite para evitar que moradores de rua usem as marquises para se abrigarem na madrugada. Estruturas parecidas com chuveirinhos foram instaladas nos pilares do condomínio, como a gente está mostrando nas imagens agora para você. Nossa produção entrou em contato com a Fundação de Assistência Social e Cidadania da capital, que nos informou que não há uma legislação que vete esse tipo de procedimento, mas que se trata de uma questão humanitária e que o correto seria acionar a prefeitura através dos canais de assistência social para que pudessem oferecer ajuda às pessoas em situação de rua. Já o Sindicato de Habitação de Porto Alegre disse que uma obra hidráulica como a feita no local deve ser aprovada em assembleia pelos condôminos e que as estruturas podem ter sido instaladas para facilitar a lavagem da calçada e estarem sendo usadas para esse outro fim. Nós não conseguimos contato com a administração do bloco em questão. Pois é, essa questão, eu estava conversando com uma moradora ali daquela região, não é nova, né? Não começou hoje, mas isso ocorre em um dos blocos que ocorre lá, sobretudo. E essa situação que envolve a presença de moradores de rua ela é extremamente delicada. Obviamente é desconfortável para as pessoas ter gente morando na rua, na porta do seu prédio, mas é absolutamente desumano se jogar água em pessoas ou tentar impedir com qualquer outra situação. A gente estava falando um pouco aqui com uma arquiteta, né? E tem uma arquitetura chamada arquitetura anti-mendigo, que é justamente nessa tentativa de evitar a presença das pessoas. O que seria importante que todo mundo fizesse é isso que a prefeitura recomenda, chamar o serviço social, chamar a assistência social para ir lá, conversar com essas pessoas e oferecer a elas um abrigo. Agora, o que eu fiquei feliz quando falei com a moradora é que é o seguinte, eu e meu filho, esses dias fizemos um bolo, descemos e entregamos para os moradores que estão ali embaixo, porque de fato não afeta na vida de cada um dentro das suas casas. É um problema de civilidade desse atual momento que a gente vive, que infelizmente explode nessas situações e a gente acaba vendo radicalismos como esse. Vamos adiante, cadê a obra? A prefeitura não paga a conta e as construtoras param as obras de duplicação da Avenida Tronco. O alerta de que os repasses estavam em atraso e que essas obras poderiam parar foi dado há mais de um mês aqui na Band pelo empresário Luiz Roberto Ponte, que é presidente de uma das empresas. Essa obra fazia parte das intervenções da cidade preparatórias para a Copa de 2014. 2014, né? Mas como suportar conviver com uma obra que começou há 7 anos e como uma boa festa não tem hora para acabar? Só que de festa, a duplicação da Tronco não tem nada. Nós vamos até o local agora. Quem tem mais informações é a Karine Flores, porque quero ver se tem paciência aí dos moradores da região. Haja paciência, né, Karine? Boa tarde para você. Exatamente. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, André. Situação realmente muito complicada para os moradores, para os comerciantes e para todo mundo que circula por aqui. Uma obra que começou em 2012, devia estar pronta para a Copa do Mundo em 2014. Estamos em 2019, está novamente paralisada. Previsão da Prefeitura que em 2022 fique pronta, mas realmente os moradores por aqui não têm mais tanta paciência, porque é realmente uma dificuldade muito grande enfrentar tudo o que acontece por aqui por conta das obras. Eu estou aqui com o José Tarunco, é comerciante
comerciante há mais de 40 anos aqui na região. Até os negócios diminuíram por conta da obra, né? Boa tarde. Sim, com certeza, uns 50% a mais até. Porque o transtorno é muito grande. Como a gente trabalha com esse tipo de acesso, vias, né, pneu, coisas assim, então interfere total, a metade do que o nosso movimento diminuiu devido a essas obras. Assim. E quando chove? Porque a gente vê aqui, o nosso cinegrafista pode mostrar, né, que aqui, ó, agora que é dia de sol, a gente vê que tem bastante poeira. Imagino que quando começa a chover, a situação aqui fica ainda pior. Aí é um barral total, porque essa terra fina que ficou por cima, ela escorre para as partes mais baixas e vai parar bem na frente da minha oficina. Então é um transtorno muito grande, né? Mas a gente vai levando até ver que se melhore ou não, mas a tendência é melhorar. Então, uma obra que era para estar pronta em 2012, dá um desgosto, né? Sim, com certeza, né? A gente fica aguardando, mas não depende da gente. Se dependesse, estaria pronto, né? Tudo tranquilo. Mas como a gente depende de outros setores, né? Então a gente fica aguardando, né? Obrigada ao José. Vou conversar também aqui com a Ana Karina da Silva, que ela mora aqui, bem naquela casa que fica ali na esquina, e para entrar dentro de casa é um sufoco. É um sufoco. Eu acho que eu vou ter que começar a entrar de avião, porque carro não tem como, a pé, quando chove tá terrível. Agora a gente passa mais chovendo, né, do que... Ah, terrível. Tenho criança, ali não tem como, ó. Ali é o barranco. E eu tinha entradas certinho, normal, tudo. Só que deixaram assim. E agora... Fica com medo, por causa tem criança pequena, eles podem cair... Eu, né? Até por mim, às vezes. E com criança. Dia de chuva é terrível. Tiraram minha parte de que eu tinha para estender roupa, tudo, né? Mas isso daí não conta. O problema é a minha entrada que eu gostaria. Sim, é realmente complicado para viver nessa situação. Complicado. Obrigada, Ana Karina. A gente tem aqui uma outra moradora também, que mora também nessa região. A senhora fica insatisfeita, né? Imagino que o transtorno também seja bem grande. E a gente estava esperando essa obra para ser concluída em 2019, né? Agora fiquei sabendo vai ser 2022, pelo amor de Deus, né? Os moradores já não aguentam mais caminhar em lodo, dia de chuva, não tem condições a gente entrar para dentro de casa. Eles vêm aqui, começam e já passam para o outro lado, não chegam a concluir a obra na frente da casa da gente. É horrível. Então, eu acho que a prefeitura tem verba, eles têm dinheiro. Só que eles não querem, né? Disponibilizar esse dinheiro é para a saúde, é para segurança pública, é para as obras. Então, aonde vai o dinheiro que dê? A gente paga IPTU, a gente paga os direitos da gente. Por que no momento que a gente mais precisa, eles não estão nem aí? Só porque a gente mora em vila? Como é que lá na Cidade Baixa ou no centro eles concluem as obras? Muito obrigada pelo relato aqui da senhora. E, bom, essa é a situação, né, André e Gabriela? A gente vê aqui que realmente a situação é muito delicada. Todas as pessoas que precisam entrar nessa área aqui, olha, realmente fica bem difícil até a gente para circular por aqui. A gente pode ver que tem água escorrendo nesse ponto aqui, tem também bastante lixo acumulado. Então, fica realmente bastante difícil para quem fica aguardando aí todos os dias durante vários anos. O que a prefeitura informou é que já fez a solicitação para receber esse dinheiro e repassar às empresas, mas que aguarda o dinheiro para poder enviar para as empresas e aí sim elas retomarem as obras nesta região que por enquanto estão paradas. Até o momento, 40% das obras foram concluídas aqui na Avenida Tronco, ou seja, tem 60, ainda mais da metade pela frente. A Copa de 2014 está quase chegando, né, Karine? Obrigado. Você que está aí. Agora, como é que pode as pessoas conviverem numa situação dessa o dia inteiro? Essas pessoas que moram lá não têm nada a ver com atraso de pagamento, com falta de verba da prefeitura, acabam pagando ao longo do tempo com a sua rotina, com o seu dia a dia, com o seu calçado, com a sua roupa, com o seu tempo, com a encheção de saco de viver no meio de uma obra esse tempo inteiro. É um absurdo, um descaso esse processo todo. Tem problemas, a gente entende os problemas, mas é inaceitável, porque isso é o dia a dia dessas pessoas. Mas não podem caminhar na calçada, não tem calçada, né? Cheio de pedra. E gente boa que vive por lá, né? Pelo amor de Deus, exatamente. Aliás, é sobre isso que a gente vai conseguir seguir falando por aqui, sobre a Vila Tronco. O Evandro Razzi circulou pela região e conversou com os moradores e nos traz agora histórias curiosas e também emocionantes. Vila Tronco, uma comunidade inserida junto à Vila Cruzeiro, na zona sul da capital. Relatos emocionantes de moradores que um dia sonharam e hoje fazem a história do local. Durante 10 anos lutei para voltar, para estudar, e hoje eu sou da UERGS
E sou bolsista, sou uma mulher negra com 2 filhas. E, graças a Deus, junto à Mavitron, consigo colocar em prática aquilo que eu estou adquirindo na faculdade. A Associação de Moradores e Amigos da Vila Tronco surgiu a partir da necessidade dos moradores por busca de melhor qualidade de vida. Temos a educação infantil, que é integral, das 7h30 da manhã às 6 horas da tarde. E temos também o serviço de convivência, que é o turno inverso à escola, onde eles têm a oportunidade de vir para cá e aprender no lúdico, com atividades esportivas, música, dança e diversas outras atividades. Cria da Vila Tronco e hoje essa fama toda no Brasil. Queria da Mavitron, né? Fiz um curso quando era novo, tinha 17 anos de idade. Fiz um curso de cabeleireiro ali. E a coisa foi acontecendo, são 28 anos já. E hoje, graças a Deus, consegui ocupar meu espaço no mercado regional e nacional. Todos os dias aqui na Associação de Moradores da Vila Tronco, que mantém uma educação infantil, aqui está o número de registros de crianças que fazem alimentação diária. Hoje, 0,93, ou seja, 93 crianças de 4 meses a 5 anos fazem o uso da alimentação antes de dirigirem para suas casas. Hoje nós temos atendimento de 400 crianças, entre crianças e adolescentes, e a gente atinge mais de 1.000 famílias aqui dentro da nossa comunidade. A espiritualidade e a fé são elementos presentes nas histórias dos moradores. A dona Amélia, de 82 anos, vai começar o ritual como benzedeira agora, contra o quebrante, né? A Vila Tronco agradece as suas histórias. Vamos lá. É muito difícil benzer, é um dom que nasce com a pessoa, né? Olha, eu não sei, já há muitos anos que eu faço isso. Há muitos anos, desde que eu vim de Rio Grande. E a senhora atende pessoas da comunidade benzendo? Todo mundo. Aqui várias pessoas vêm, criança, adulto, tudo. O amor dos moradores da Vila Tronco, como diz o cantor Adolfo, jamais vai terminar. Você veio me ver, confirmando que o nosso amor vai continuar. Você falou e sustentou que o nosso amor nunca vai terminar. Graças. Dona Amélia tem que benzer a obra, né? Está precisando lá de uma solução. A gente vai para um rápido intervalo. Fica com a gente, daqui a pouco vai estar o Arthur por aqui, viu? Você vai conhecer o Arthur, companheiro nosso aqui de estúdio. Você está aí no intervalo com imagens do interior de Veranópolis, na Serra Gaúcha, o Balneário do Retiro, na saída para Cotiporã. Quem nos trouxe o presente foi o nosso parceiro viajante, o Marcos Hoffman. Nós já voltamos. Saíram os números dos animais inscritos na Expo Inter 2019. Vão ser 3.975 animais que vão a julgamento. O número é 6,36% menor do que o registrado na última edição, quando foram 4.245 exemplares. A maior queda foi nos pássaros ornamentais, que reduziu de 589 no ano passado para 138 este ano. Por outro lado, houve crescimento dos bovinos, leiteiros, ovinos, zebuínos e búfalos. As associações de criadores têm até o dia 10 de agosto para inscreverem animais rústicos de prova e animais para leilão e comercialização. Lembrando que a Expo Inter vai de 24 de agosto a 1º de setembro. E hoje é quarta-feira, dia de coluna sobre a Previdência. Conosco já aqui o nosso colunista, Dr. Paulo Solano. Me diga uma coisa, falando em animais, tem jabuti solto por aí, doutor Solano? André, a gente estava falando da Expo Inter, né? E não é jabuti na Expo Inter, não, né? Não, é absoluto. É no texto da reforma da Previdência. Jabuti, gente, é aquela expressão que se usa dentro do processo legislativo quando um tema que não tem muita relação, ou às vezes nenhuma, com o tema central, é colocado dentro do projeto. E temos isso, infelizmente. Por exemplo, você que é empregado de estatal, por exemplo, do Correio, da Petrobras, corre o risco de, futuramente sendo aprovada a reforma e vindo a se aposentar, de imediato ser demitido. Se cria uma nova forma, uma nova regra de demissão. Ou seja, Gabi e André, se altera a CLT. Se está falando de PEC da Previdência, está falando de direito da Previdência, está mexendo no direito do trabalho. Outra mudança. O abono salarial, esse valor que anualmente os trabalhadores recebem como forma de uma compensação financeira,
também é modificado pelo texto da PEC. Se reduz em até 12 milhões o aporte anual desse benefício para os trabalhadores. Outra mudança, veja só, se coloca penalização para a magistratura dentro do texto da PEC. Os magistrados, os juízes, poderão futuramente ter penas que deveriam ser modificadas lá na LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura. Sim, pega essa história do Jabuti, né? Ele pega um tema, Exato. Ao invés de agir na lei onde ele tem que agir, que no caso da lei da magistratura, não. Pega e bota dentro da reforma e aí transforma também a legislação numa coisa que ninguém entende mais. Né? Isso é muito ruim, André, Gabi, você de casa, justamente porque se está tentando modificar a Previdência e segundo o governo, né, se procura buscar igualdade entre todos, o que na verdade a gente tem denunciado aqui que não é verdade, e aí se coloca mudanças que não tem nada a ver com o texto previdenciário. A gente ainda acredita, né, que os deputados no segundo turno possam rever esses pontos e principalmente para você que está em casa, em todo o Rio Grande do Sul, fale com o seu parlamentar. Ele está de férias, ele está aí pela região, ele está conversando. Está terminando, né? Exato, está acabando. Logo ali teremos o retorno. Então é o momento dessa interlocução. Tivemos um fôlego aí entre primeiro e segundo turno, justamente que serve para que os trabalhadores, quem vai ser atingido pela reforma, faça esse contato e vise mudar. Mas essa é uma prática legislativa que não é só nesse caso, né? Certamente, André. Isso vira e mexe, é histórico. Ela reaparece. Histórico. E se a gente tem a ideia, né, de fazer uma nova política, que se comece por isso, né, que se elimine aí os jabutis, não o bichinho, não, mas essas mudanças aí no processo legislativo. E a história do jabuti vem por causa do ditado, né, que jabuti não sobe em árvore. Se ele colocou, tá lá em cima, alguém colocou, por isso está aí jabutis. Alguém colocou ali, isso não surgiu de forma estranha. E coitado do jabuti, né, gente? O maior prêmio literário do Brasil é o prêmio Jabuti. Tem essa peixe aí também. Vai ser uma má literatura. É verdade. Má literatura. Expectativa de votação agora no segundo turno. Agora, já em agosto, né? Na arrancada do Congresso. E, exatamente, é o foco, né? A tendência é da votação acontecer ainda nesse mês e, a partir dali, o texto sobe para o Senado Federal. Qual aquelas possíveis mudanças? Mudanças, Gabi, provavelmente com a inclusão de estados e municípios. É uma tendência muito forte. Né? No Senado, né? No Senado. Os governadores têm feito um trabalho muito forte nesse sentido. E aí a grande pergunta, por quê? Né? Por que os deputados não incluíram os estados e municípios? Mais de 50, André, deputados que lá estão no Congresso vão ser candidatos a prefeito no ano que vem. A gente está vendo aqui já no Estado uma movimentação do governo do Estado para preparar sua reforma caso não venha a Brasília fazer aqui. Vai ser uma reforma gaúcha, né? E o governo estadual tem maioria na Assembleia, ou seja, o que definir, o que propor, provavelmente vai passar a vigorar. A gente vai conhecer isso melhor aí nas próximas semanas e poder falar também. O governo, entre outras coisas, está querendo cobrar aposentadoria de aposentados que hoje não pagam, né? Porque estão isentos. Né? Exatamente. Tem mais essa modificação. Fica essa pitadinha, essa manchete aí para as próximas semanas. Para as próximas semanas. Estou Solano, obrigado por estar conosco aqui. Uma boa semana aí. A gente não tem jabuti, mas tem cachorro, né, André? Tu já entregou que o Arthur é um cachorro. Eu não falei o nome dele. Daqui a pouco o Arthur vai estar com a gente aqui no estúdio para falar. Acompanha, Arthur Solano. Pode deixar. Tem cachorro em casa ou não? Não tenho. Não, mas gosto. Vai ver como ele vai dominar a vida e o seu cartão de crédito. É verdade. No futuro. No futuro. Nós vamos para mais um intervalo e na volta nós vamos falar sobre inovação. Tem o Arthur aqui e um grande evento sobre esse assunto que começa hoje na Serra Gaúcha. Nós já voltamos. Olha, finalmente uma boa notícia, viu? O número de mortes no trânsito em Porto Alegre caiu. A Karine Flores tem mais informações sobre isso. Karine, volto contigo. Olha, Gabi, mas tem ainda muito que melhorar. A queda foi de 7,5% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas quando a gente olha os números absolutos, não impressiona tanto assim essa queda, porque ano passado foram 43 mortes no trânsito em Porto Alegre e esse ano 40, ou seja, apenas 3 a menos. E quando a gente compara o número de acidentes, aí a situação é um pouquinho mais complicada, porque teve um acréscimo, um crescimento de 6,2% no número de acidentes de trânsito no primeiro trimestre de 2019, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a IPTC, algumas infrações, como por exemplo o excesso de velocidade, dirigir embriagado e também avançar o sinal vermelho, acabaram influenciando nesses acidentes. É claro que a gente sabe que as pessoas precisam respeitar as leis de trânsito, precisam ter atenção, porque isso sim reflete nos números, pode causar mortes, pode causar acidentes e aí acabar estragando a vida de uma ou várias pessoas. Já com relação aos dados de
o que causou, ou enfim, quem foram as principais vítimas nesses acidentes com morte. Tem o caso dos atropelamentos, pedestres que foram atropelados e também quem estava em moto, seja pilotando as motocicletas, seja como carona. Então, por isso fica o alerta, né, que pedestres, motociclistas precisam redobrar ainda mais atenção, porque a gente sabe que eles são, sim, mais frágeis no trânsito. Prestar muita atenção antes de atravessar, toda vez que for dobrar em alguma rua, entrar em algum lugar, tem que estar sempre no trânsito muito ligado para não correr nenhum risco. Tenho ainda uma última informação só para encerrar, a gente segue aqui na Avenida Tronco. Eu gostaria de mostrar para vocês que eu estou muito impressionada com a quantidade de lixo que a gente vê. Agora o nosso cinegrafista Eduardo Rosa vai mostrar para vocês ali na esquina que é praticamente um lixão, né? Tem uma quantidade muito grande acumulada de lixo, cães, pombas, pássaros, vários animais já ficam aqui em volta porque tem restos de alimentos, tem muitos itens, roupas, a gente enxerga um colchão, plástico, até algumas coisas que poderiam ser facilmente recicladas. E esse não é o único ponto da Tronco que está assim. A gente percorreu aqui ao longo de toda a avenida, tem vários trechos com bastante lixo acumulado. Então também fica esse alerta, né, André e Gabriela, porque a gente sabe que as obras precisam ser concluídas, mas nesse trecho aqui, ó, que já está concluído, a gente vê um excesso bem grande de lixo. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Karine. Olha, 233 novos radares serão instalados em 13 rodovias federais aqui no Rio Grande do Sul. A BR-116 é a via que vai receber o maior número de radares, com 37. Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, 1.140 radares eletrônicos vão ser instalados em todo o país, com o objetivo de controlar a velocidade nas estradas consideradas críticas. Conforme um estudo do órgão apontou em 2016, a decisão para que os radares voltassem a ser instalados é decorrente de uma ação judicial constituída consensualmente entre o Ministério da Infraestrutura, o DENIT e o Ministério Público Federal, e vão contra uma medida estabelecida pelo presidente Jair Bolsonaro em março, que solicitou a suspensão da instalação de radares até que um estudo provasse a eficiência dos equipamentos e que esse estudo fosse realizado, como se os radares até hoje não tivessem nos dito para que vieram. Olha só, ideias não faltam, não há melhor lugar do que a cidade mais inovadora do estado para receber um evento que é um potente brainstorming, o tal turbilhão de ideias de quem quer buscar o novo. O Gramado Summit começa hoje e reúne startups que inspiram. O CEO do evento, Marcos Rossi, está em contato conosco via Skype, vai nos trazer mais informações. Oi, como é que está a movimentação por aí, tudo bem? E aí, pessoal, tudo certo? Bom, primeiro uma honra estar aqui com vocês falando. Achei um cantinho aqui no evento para conseguir falar, mas está incrível. A gente, acho que a gente superou a nossa própria expectativa. A gente tem mais de 3 mil pessoas circulando aqui nos corredores. Tem um evento que tem 3 palcos de conteúdo, uma plenária com 1.000 pessoas, lotado o tempo inteiro. E eu acho que o mais importante disso tudo é que durante esses 3 dias, de quarta-feira até sexta, a gente vai estar conversando sobre o futuro e principalmente como fazer um país melhor através do empreendedorismo digital. Pois é, o evento já começou, Marco, hoje de manhã já vi muitos amigos aí que falaram, a Alessandra Zanella, que inclusive participou com a gente aqui do programa esses dias, Paulo Renato vai estar aí também, gente que esteve aqui no programa. E tem uma coisa que eu vi na programação que tem muito lá, falando de pitch. Por que o pitch é tão importante? O que é o pitch? Explica para o telespectador da Reza. Bom, pitch na verdade é a apresentação do modelo de negócio de uma startup, né? Toda startup, ela é uma startup porque ela está, além de ser escalável, disruptiva e trabalhar em condições de extrema incerteza, ela está num estágio muito inicial ainda. Então, pitch é quando ela apresenta o seu modelo de negócio em um curto período de tempo, normalmente para um grupo de investidores. É aquele momento onde tu tem que convencer um investidor que o teu negócio é bom, e o pitch é super importante porque é quando tu basicamente abre o teu negócio na frente de um cara que pode comprar a tua ideia. É tu pegar, saber para poder convencer aquele que vai ser teu parceiro, é isso? Eu acho que o principal é que assim, é muito difícil, quando a gente fala em startup e inovação, a gente quer mudar tudo o tempo inteiro, mas a gente tem que convencer pessoas, principalmente investidores no mercado, que a nossa ideia vale a pena, né? E que ela é rentável em algum determinado momento, porque lembrando, a gente está falando em negócios. E aí, quando a gente está de frente com uma banca de investidores, a gente precisa ter o nosso negócio na ponta da língua para provar que sim, é um negócio escalável, disruptivo e que tem a capacidade de gerar algum tipo de riqueza e alguma mudança positiva a nível de mundo. Marcos, é isso que eu queria. Olha, eu morro de inveja das pessoas que têm ideias maravilhosas, tá? E que viram grandes startups. O que é uma ideia rentável? Me dá um exemplo, alguma coisa assim nesse sentido, pelo amor de Deus. Tem muita, na verdade sim, eu acho que mais importante...
Renda é uma coisa que acontece com o tempo, assim, eu acho que a pior coisa que a gente pode ter num ecossistema de inovação é achar que a startup ela tem que ser rentável a partir do primeiro momento. Como ela trabalha em escala, ela demora um certo tempo para conseguir ter uma rentabilidade, mas o importante é que quando uma startup chega num momento de tração que ela rentabiliza, ela não só rentabiliza, mas como ela muda completamente a maneira que a gente entende o mundo. Aqui eu vou dar um exemplo super básico, que constantemente eu venho falando para as pessoas. É bizarro pensar que há 10 anos atrás a gente ia em locadora alugar DVD e que a gente achou que o futuro do DVD fosse o Blu-ray. Quando a gente está em algum momento como a Gramado Summit ou em qualquer lugar que tem uma aglomeração de pessoas, a gente pergunta, pô, alguém aluga DVD? Não, todo mundo assina algum tipo de serviço de streaming. E há 10 anos atrás existia uma empresa que tinha 99% de toda a locação de todos os vídeos do mundo, que era uma Blockbuster, que hoje deixou de existir. E até a Netflix se tornar rentável, por nós consumidores achamos que foi de uma hora para outra, mas a Netflix ela surgiu em 1997 e só agora que a gente conseguiu fazer dela uma grande potência no mundo. Então acho que é mais ou menos dessa pegada. Uma bela história. Agora, Marcos, você destacou 3 mil pessoas e tal. Tem espaço ainda quem quiser subir a Gramado, acompanhar amanhã e sábado também? Tem. A gente está meio quase chegando no sold out, assim. A gente tem um limite de capacidade de pessoas circulando no evento, mas ainda tem espaço no site da Gramado Summit, vocês podem encontrar os ingressos até sexta-feira. E a gente vende ingresso de dia também. Tá certo. Marcos, obrigado, sucesso para vocês aí no Gramado Summit. De coração, gente. Obrigado e tamo junto. Obrigado. O Marcos está falando com a gente lá de Gramado. É um super evento, né? Aliás, a Gabriela queria uma história que contasse sucesso, né? De inovação e tal. Boa. Sabe aquela história de você entender o seu animal, né, do seu cão quase falar? Pois bem, a inteligência artificial chegou ao pet commerce, isso mesmo, né, poder de compra para o seu cão. O aplicativo, que nós vamos falar agora, esse modelo, venceu o Leão de Ouro no Festival de Cannes e a gente vai conhecer mais sobre esse processo, como é que está, conversando com o pessoal da Hogarth Brasil, o Francisco Zanetti, a Nicole Citon, que estão por aqui. Sejam bem-vindos e junto o Arthur. Ele não para de pedir carinho. O Arthur que é o comprador, o Arthur é o cliente desse processo. Né? Escolhe, Arthur. Como é que funciona, Francisco, o aplicativo e como é que surgiu o desenvolvimento, como é que se deu o desenvolvimento desse processo? Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui contando um pouquinho desse case. O aplicativo surgiu, na verdade, uma parceria nossa com a Ogilvy, que é uma das agências parceiras da Hogarth dentro do grupo da WPP, com o desafio de justamente fazer algo diferente para um cliente diferente, né? Não mais o ser humano, mas de fato o cliente de um pet shop é um cão, é um gato, enfim. Então criou-se esse desafio e a gente embarcou junto para descobrir como que a gente poderia trabalhar isso usando a tecnologia, né? Então os compradores não seriam mais os donos, enfim, os pais dos animais, mas sim o próprio animal. Nada mais justo eles poderem escolher o que eles querem, é isso, né? E é o nosso desafio entender um pouquinho desse animal, como que ele poderia se comportar na frente de uma tela de celular, né? Então é entender, de fato, o cachorro, por exemplo, ele trabalha com tons de amarelo até azul, a questão auditiva também é diferenciada, então a gente teve que fazer todo um trabalho de entendimento do usuário, né, que se fala hoje muito, já que vocês falam do Gramado Summit, a gente fala muito do processo de descoberta hoje do nosso usuário e para a gente foi um pouco diferente, porque o nosso usuário aqui era um outro ser, então teve toda uma descoberta de como que as coisas funcionavam para ele, para poder atender da melhor forma. Como é que você chegou, Nicole, nesse produto, hein? Como é que vocês fizeram o desenvolvimento, pensaram, enfim? Porque parte de uma outra lógica, né? Que é justamente a lógica do animal. Claro. A gente trabalhou, na verdade, em 6 mãos, 8 mãos, eu acho, porque a gente não trabalhou sozinho. A Hogarth foi responsável por todo o desenvolvimento e toda a parte de UX e design também. Então, a gente tinha só dentro da Hogarth 2 grandes equipes trabalhando, que é a parte criativa e também a equipe de desenvolvimento. Mas a gente teve um parceiro muito importante aí, que foi a D2G, que fez todo o desenvolvimento da inteligência artificial em parceria conosco, que tinha por trás aí de toda essa inteligência que o Chico estava falando, um adestrador que foi responsável por classificar e identificar a partir de 5.000 fotos. Inicialmente, a gente acabou aumentando isso, as expressões dos cachorros. Então, e exatamente como é que funciona? A partir das expressões que funcionam. Isso. A gente tinha inicialmente essas 5.000 imagens. Ele está falando. Ele quer explicar como é que funciona. Conta, Arthur, conta. A gente tinha inicialmente essas 5.000 imagens, então um adestrador, junto com toda a equipe de tecnologia, conseguia identificar
se a expressão era de felicidade ou não. A gente estava A gente está vendo aí como é que funciona. Isso, e a partir dessa classificação que a gente foi alimentando e também educando a inteligência artificial, que é algo muito legal. Então, a gente sai do início, que é a inteligência artificial, mas ela constantemente está sendo educada e melhorando. Mas ele vai lá, ele olha para o aplicativo e, obviamente, vai entrar uma loja virtual, né, de uma empresa. E ele começa a ver as peças. O que detona a compra? O que faz o processo de compra? É um sorriso? Sei lá. Enfim, tem, então, a inteligência artificial, o aplicativo faz com que, quando tu inicia a experiência, a câmera abra. Então, ela identifica o teu cachorro e a indicação é que tu mantenha o cachorro na frente da câmera. E daí, a diferença é, no e-commerce normal, tu escolhe os produtos quase sempre por imagens. E no pet commerce que a gente desenvolveu, não eram imagens, eram vídeos, justamente por isso, porque o cachorro não identifica imagens estáticas. Ele tem que ser vídeos, a partir do vídeo. Tem que ser vídeos. Então, toda a parte sonora que o Chico também comentou foi muito importante. Então, todos os brinquedos que têm mais apelo auditivo foram os que a gente trouxe para pet commerce. E isso também faz com que o cachorro fique atento à câmera, preste atenção. E o que é bacana é que vem para o teu cartão de crédito, né? Ou seja, ele só escolhe, quem paga é você mesmo. Automaticamente vai para o carrinho de compra. O que, por exemplo, que o Arthur fez parte desse O Arthur testes, fez. Né? O Arthur gostou bastante das bolinhas, justamente porque as bolinhas têm um apelo auditivo bem legal. Então, todas as bolinhas do pet commerce tinham um apelo bem auditivo. A gente também tinha algumas coisas de comida e tudo mais, mas ele gostou do barulho da bolinha justamente porque é o que ele brinca em casa. Tem uma coisa super bacana nesse processo, que é o reconhecimento internacional, né? Como é que você deu essa premiação em Cannes, hein, Francisco? A gente escreveu esse trabalho junto com o nosso parceiro, que é a Ogilvy, esperando ter resultados. E hoje se fala muito na premiação de coisas mais práticas, né? Então a gente escreveu com muita ansiedade por essa premiação, justamente por a gente estar trabalhando num case completamente diferente. Então, para a gente, como Hogarth Brasil, Hogarth Porto Alegre, Hogarth São Paulo, que temos escritórios nas duas cidades, é sinal de um caminho adequado que a gente está lidando com a tecnologia, né? Porque se fala muito em conhecimento hoje, mas conhecimento, se ele for abstrato, ele não tiver vida dentro das marcas e dentro do consumidor, ele de nada vale. Né? E a Hogarth tem muito isso no seu DNA. Em ambos os escritórios, em todas as disciplinas que a gente atua, a gente tem um perfil de profissional muito híbrido, né? Em que a gente consegue juntar partes de conhecimento de diversas áreas e montar algo diferente. Então, para a gente é um grande significado de entender que, cara, estamos no caminho correto. A forma como a Hogarth está investindo hoje no mercado é o caminho que a gente tem sentido o maior resultado. A partir dessa ideia agora surgem outras? Muitas. Dá para contar alguma coisa? Agora roupas, dá para contar alguma coisa? Para onde que dá para Então, a gente está com um dos nossos clientes de varejo, trabalhando com algumas questões já de realidade aumentada. O próprio projeto de pet commerce tem a sua evolução. Em breve teremos novidades por aí. Então, assim, são detalhes de bastidores ainda que em seguida a gente vai dar com novidades. Você está sempre atrás de ideias, esse é o processo. Mas eles não fazem login ainda, né? Ainda não reconhece a patinha. Já vou anotar a ideia aqui pra gente falar. Ele olha para o aplicativo, já vai direto. André, olha para a câmera. Olha, tá ali. Ele olha para a câmera. Esse é o Arthur. Quantos anos tem o Arthur aí? O Arthur deve ter cerca de 8. Ele na verdade, ele é um vira-lata, foi resgatado. Ele é meu. Então, a gente não sabe bem a idade, mas cerca de 8 anos. E ele está contigo há quanto tempo? Ele está comigo há 7 já, gente. Ele está dando a pata aí. Olha, ele quer acessar o aplicativo. Vocês fizeram o teste, como é que vocês fizeram o teste desse processo? Assim? Porque, obviamente, vocês pegaram os estudos todos, mas vamos testar e ver se a aplicação funciona. Quantos animais? A gente teve um dia especificamente na Hogarth que a gente trouxe todos os animais. Todo mundo que tinha trouxe colaboradores, trouxe os animais, a gente preparou um dia específico para eles. Então, a gente preparou a sala da Hogarth, as salas, na verdade, porque eram várias salas, para a gente fazer o teste. E a gente trouxe tanto o Arthur quanto outros animais para fazer os testes de fato. E aí a gente tinha o nosso time de QA, que é o time que geralmente coloca a mão na massa e entende lá se existem erros, tem melhorias necessárias, substitui esse time pelo time dos cachorros. Então, esse time de QA ficou responsável por orientar os cachorros nesse dia. E é claro, cada um de nós é que vamos lá mostrando os... Exatamente. Então, eu posso escolher os mais baratinhos também ali. Pode. Pode. É uma briga ali saudável nesse momento, né? Eu não preciso deixar que ele escolha e vá direto para o mais caro, não vai passando. Como é que está a aceitação disso? O público tem fechado? O pet commerce tem crescido? Sim, nos últimos dados que a gente tem em relação ao cliente, que a gente trabalhou pet commerce, a gente tem um grande aumento em vendas. E isso é importante, obviamente, para qualquer marca, né? Então, não só a questão do aumento de venda, mas o aumento de awareness de marca também, como uma marca no Brasil que se diferencia por atender o público de fato que consome aquele produto. Quando vocês contaram a ideia, as pessoas acharam, isso é maluquice. Exatamente. Testaram no animal, exatamente. Ele mesmo vai escolher o que ele quer. Exatamente. Acharam isso muito doido. Eu confesso que o time mesmo, quando recebeu a ideia, disse,
nossa, vai ser um desafio muito grande. A gente fica até descrente às vezes, mas a tecnologia permite tudo, mas né? Essa questão da inteligência artificial, tu não sabe mais onde ela te leva, né? Mas ele quer participar da entrevista. É que ele é a estrela da entrevista e tem falado pouco agora, né? Arthur, conta como é que foi a tua experiência de usuário, Arthur. Quer escolher? Que escolhe. Francisco, Nicole, olha, muito obrigado por estar aqui conosco. Parabéns pela premiação, pelo desenvolvimento, pela ideia. Pelo Arthur, Nicole. Obrigada. Nós que agradecemos. Arthur tem filhotes em casa também? Não, Arthur não. Arthur já veio castrado. Com a fábrica fechada. Tá bom, então. Olha, muito obrigado a vocês. Obrigado por estarem conosco. Olha, o nosso tempo fica por aqui. A edição de hoje do RS Acontece termina. Você tem outras notícias às 10 para 7 da noite no Band Cidade. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Cuidando do Arthur aí. Tchau, Arthur. Tchau, Arthur. Tchau, Arthur.